Olá, meus amados em Cristo. Vamos para mais uma palavra neste dia abençoado de Deus. E hoje eu vou trazer aqui um recado para as mulheres, né? Então, semana passada falei bastante com os homens em relação, né, ao nosso comportamento na igreja, né, a questão da liderança do homem dentro de casa. Mas hoje vou dar uma passadinha pelos homens também, mas o foco maior é as mulheres, tá bom? Então, olha só o que o Senhor diz nessa palavra, gente. Guarda o coração, né? Aqui o Senhor está falando sobre o proceder conveniente no culto público, né? Então, o Senhor está falando da nossa procedência num culto, né? Na igreja, no templo do Senhor, como que deve ser a procedência, né? Por que eu trouxe essa palavra aqui? Eu já havia passado nessa palavra, né? Semana passada, quando eu estava falando, eu trouxe as outras palavras que vieram aí no canal, né? Que eu falei das qualificações dos bispos, dos diáconos e tal, né? Qual a função do homem, da mulher e de Deus. Então, eu já tinha passado por essa passagem aqui, Deus já tinha me dado, só que eu ainda não tinha a revelação clara do que era. E aí, no final de semana, né, eu estava num evento, no domingo, eu já comentei no vídeo anterior, eu estava num evento, e nesse evento, uma pessoa chegou para mim e me perguntar justamente sobre essa passagem, né? Ela me falou justamente dessa passagem, e aí na hora que eu fui falando, Deus foi me dando clareza. E aí eu falei, opa, é isso mesmo. Então, se Deus pediu para alguém me perguntar, é porque tem mais pessoas com essa dúvida, tá bom? Então eu venho aqui para tirar essas dúvidas, né? A qual o Senhor tem me mostrado que tem pessoa interessada em saber. Só que às vezes não sabe para quem perguntar e nem como perguntar. Então, se às vezes, de repente você tem uma dúvida, me pergunte também, me chame no Instagram, né? Me chame no Instagram, pastora Eva Silva, tá? Me chame lá e pergunte no direct qual é a sua dúvida. E dentro da palavra do Senhor eu trarei ela aqui, a revelação, né? Porque o próprio Deus, ele dá. Agora, se Deus vê que é algo que só está querendo experimentar a minha fé, pode ter certeza que ele não vai dar resposta não. Se for algo, quer dizer, ele vai dar uma resposta, mas a resposta é dura, viu? A resposta é dura. Então, traga algo que você realmente deseja saber de Deus, porque você realmente quer andar correto. Agora, se for para experimentar a minha fé, né, para experimentar se realmente sou pastor ou deixo de ser, porque, né, acontece isso aí, se eu fosse você, nem perdia seu tempo, porque Deus dá logo umas correção na palavra, né? Então, não é eu, porque eu não venho aqui pregar, né, para o meu orgulho, para o meu ego. Não, se for por isso, eu prego na igreja mesmo, fico aqui, tá bom, tá ótimo. Não preciso dessas questões, tá bom? Então, digo para você, tem dúvida? Pergunte, né? Deus, ele sonda mente e coração. Ele sabe qual é a intenção do coração do homem quando ele me faz uma pergunta. Então, ele vai me dar uma resposta favorável a essa pergunta, tá? Então, exemplo, o próprio Jesus, né? Tá lá no livro, acho que de Mateus, eu não lembro exatamente, eu sei que é nos evangelhos aí, né? Que vieram perguntar para Jesus, né? Vieram pedir para Jesus um sinal. Falou, Jesus nos mostra um sinal, tal, né? Para que eles crescem na palavra. Mas Jesus já sabia do coração que eles não estavam querendo crer. Eles estavam querendo experimentar Jesus. Aí Jesus pegou e falou, né, por conta da incredulidade dele, pegou e falou: vocês vão ter sinal de Jonas na vida de vocês, né? Por conta do quê? Porque Jesus sabia do coração. Então, né, quando alguém me pergunta se Deus, ele sabe qual é a pureza, né, do coração daquela pessoa, ele vai dar resposta de acordo com a dúvida dela. Agora, se é uma pessoa que quer experimentar a fé do outro, né, quer só ter razão, aí Jesus nem perde tempo, né? Porque vai perder tempo com isso pra quê, né? Então, gente, use seu tempo para pedir do Senhor o que precisa ser feito, tá? O que precisa para que sua vida venha mudar, porque ficar testando a fé dos outros não vai mudar a sua vida. Ficar testando se o outro é não ou de Deus não vai mudar a sua vida, mas queira saber como vai mudar a sua vida, como você vai melhorar a sua vida. E aqui já tem, né, já vem umas revelações aí, tá? Então já pega aí o que eu falei, né? Isso aqui não é pra, tipo, apontar dedo pra ninguém, que eu também não tô sabendo,
né? Mas se veio para me comentar sobre isso, receba, porque pode ser que você não está fazendo comigo, mas pode ser que você possa estar fazendo com alguém, experimentando a fé de alguém, perguntando para ela coisas para ver, não, será que isso aí é de Deus mesmo? Será que ela tá ligada com Deus mesmo? Então, se você estava fazendo isso, pare de fazer isso. Pare de ficar experimentando a fé dos outros, tá bom? Porque Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe se a gente carrega pureza ou maldade. Então, né, às vezes você vai levar uma resposta que você não queria ouvir. Então, se eu fosse você que está praticando esse tipo de ato, pare, tá? Porque é isso que Deus, né, quer que a gente venha a fazer. A gente venha olhar para nossa vida, porque é só a nossa que a gente pode mudar, né? Então, vamos lá. 1 Timóteo 2, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim, ó. Quero, portanto, deixa eu só ler o título novamente, ó. Proceder conveniente no culto público. Então, tá deixando claro que é sobre o culto, sobre a igreja, tá? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, o foco do homem é só nesse versículo. Então, vou falar logo do homem, né? Então, o apóstolo Paulo, ele estava dando orientação para Timóteo, que era o líder da igreja, né? E aí, o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo que, olha, Timóteo, eu quero que os homens, né, eles estejam, né, orando em todo lugar, com as mãos santas, ó, com as mãos levantadas, né, as mãos santas. O que é mãos santas? Sem pecado, né? Então, ele tá falando aqui, ó, sem ira e sem animosidade. Então, ali, ó, tá um homem, né, tranquilo, né, sem ira, sem raiva. Então, tá ali orando, está em oração, está em espírito dentro da igreja, né? Então, quando você tiver, às vezes, de repente, você é um homem de obra, né? Aqui ele tava falando quem iria fazer as obras, né? Porque depois ele falou sobre bispos, diáconos. Então, homens que estão fazendo obras. Você tá dentro da igreja, levanta tuas mãos para orar, interceder pelos irmãos, né? Mas ele tá falando aqui, ó, sem ira e sem animosidade. O que é animosidade? Eu tô ali, como eu posso dizer? Ah, não gostei do irmão. Não gostei do irmão, sabe? É aquela coisa, tipo, vira a cara pro irmão. Casa dividida. Tá com casa dividida aí. E olha, eu tô, né, criando uns negócios aqui que Deus tá mostrando sobre a questão de você tá andando na mesma linha, na mesma concordância, né? Agora, quando você está em animosidade com o próximo, quando você tá, não quero saber da cara dele, né? O que acontece? A casa está dividida, ó, vai cada um para um caminho, né? Por mais que um queira andar reto, o outro está indo para outro caminho. Então, está dividindo do mesmo jeito, né? Está dividindo do mesmo jeito. Então, não adianta. Nós temos que andar, ó, em concordância, em linha reta. Então, se você, homem, estava aí, ó, em animosidade com teu irmão, né, tava se dividindo, não quero olhar pra cara dele, não quero dar a paz do Senhor porque eu não gostei dele. Você não precisa ficar de beijo e abraço não, mas, né, não fica virando a cara. Por quê? De repente precisa orar por um irmão, aí esse outro que vai te auxiliar, né? E aí, se tá os dois divididos, como que Deus vai entrar ali com resposta naquela oração se tiver dividido? Irmão, Deus não escuta oração que estiver dividida, né? Ele fala muito sobre casal, né? Fala muito sobre casal que se, né, o marido e a mulher não tiver na mesma fiação, né? Depois eu entro nesse assunto, não vou entrar não, vai, porque para não falar fora. Mas depois eu faço um vídeo até mesmo falando sobre isso, sobre o casal, né? Que se você não tá na mesma direção, Deus nem escuta. Se você está ali, ó, em contenda, em discussão, né? Nesse sentido, tá? Então, depois eu trago a palavra com clareza. Então, né, guarda o coração aí. Eu creio que eu já vou fazer o próximo vídeo assim, pra já, né, não ficar dúvida nenhuma, né? Então, ó, agora ele falou, né, que os homens têm que estar sem ira e sem animosidade. Agora vamos pra mulher. Da mesma sorte que as mulheres, agora orientação pra mulher, que as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão,
E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Então, primeiro, ele pegou e chamou a mulher a ter um bom senso no seu modo de vestir, no seu modo de se arrumar, né? Ele falando no sentido do que, ó, a mulher não vai ficar com muitas pérolas, né, joias. Por quê? Se você tá orando por uma pessoa e essa pessoa de repente manifesta, se ela pegar no teu, né, no teu colar, arrebenta, né? Arrebenta o colar. E ele está falando sobre o culto. Ele não está falando que na sua vida particular, na sua casa, você não vai utilizar, né? Então, existe lugar para todas as coisas. Eu estou aprendendo isso, porque na minha igreja também tem regras, né? Então, aqui está falando sobre as regras, né? A importância da mulher estar aqui, vestida com bom senso, né? O que é um bom senso? Não tá ali ó, com roupas, né? Que venha atrair, né? Como posso dizer, atrair maus olhares, né? Porque tem os bons também. Mas ele tá falando aqui, ó, você tem que se ataviar com modéstia e bom senso. Você tem que ter bom senso na hora de se vestir. Você, né, ter modéstia ali. Não vai ficar aquela coisa extravagante, de repente muito colorido, não sei, né? Deus ele vai te dar o que é modéstia, né? A gente vai orar aqui para o Senhor nos ensinar. Nós que somos mulheres, nos vestir com modéstia, né? Porque, meu querido, minha querida, dá para nós nos vestirmos muito bem, de forma elegante, sem precisar, né? Ser, como posso dizer, indecente, né? Indecente. Então tem como, né? Tem como a gente se vestir bem. O Senhor tá me ensinando para a honra e glória dele, porque eu já passei muita coisa por conta desses negócios. E eu oro a Deus, né? E como eu disse, cada lugar tem sua particularidade, né? Você quando vai para uma praia, você não vai pegar, né? Homem não vai vestir um terno, vai vestir um bermudão, né? Ou uma sunga, porque é o lugar apropriado para usar esse tipo de roupa, né? Então eu não vou ficar na praia de terno, né? Tem quem faça? Tem, mas não é o lugar apropriado, né? Então, tem lugar apropriado para cada coisa. E aqui ele está falando sobre a igreja do Senhor, tá? Então, vou deixar claro aqui, estou repetindo várias vezes que é a igreja, para depois as pessoas não pensar, então quer dizer que na minha vida particular, na minha casa eu não posso andar com esse tipo de roupa, na rua, na minha empresa, eu não posso andar com esse tipo de roupa, né? Existe lugar para todas as coisas. Então, o Senhor está falando sobre a questão do culto, para quem faz a obra de Deus, para quem está fazendo a obra do Senhor, por conta do cuidado, né? Porque o Senhor não quer o quê? De repente, a roupa da irmã se rasgue, de repente aparece um decote da irmã, né? Então, a gente tem que ser o quê? Andar com modéstia, né? Porque você vai orar em pessoas, você vai interceder por elas, que varia de igreja para igreja, né? Não sei como que funciona as outras, mas a minha, onde eu congrego, né? Lá a gente ora nas pessoas, então a gente tem que estar a gente tem até uma farda já para não ter problema mesmo, né? Então, manter a organização da igreja, então a gente tem até uma farda, mas por baixo dessa farda a gente até usa outra roupa, né? Para o quê? Para de repente, se a gente cai no chão, que alguém manifesta cai no chão, não aparece, né, as partes íntimas da mulher. Então a gente usa um short, né? Usa uma regata por baixo da blusa, pra de repente tipo, a pessoa tá manifestando, não rasgar a blusa, né? Sair um botão ali, porque acontece, já aconteceu, por isso que teve essas regras, né? Então quando Paulo ele tá orientando Timóteo em como que deve ser o andamento do culto, né? De como deve ser a procedência de quem tá fazendo a obra, é no sentido do que? Para manter, né? Porque já deve ter tido experiência, né? Paulo ele tinha muita experiência nas igrejas, então ele era o líder maior, né, de todas as igrejas ali. Ele orientava, ele era o cabeça, então ele já sabia. Então, se dentro da tua igreja tem uma regra, é só seguir, querido, segue a regra que está imposta na tua igreja, né?
que fica mais fácil, mais tranquilo de você seguir, né? Na minha não podia nem batom, não pode, não é que não podia, não pode batom muito forte, né? Mas tem um batom que pode, que é esse que eu tô usando, né? Esse que eu tô usando pode, que é mais clarinho, não pode vermelho, não pode aquele rosa, não pode colorido demais, né? Por quê? Pra manter o quê? Ó, que nem ele falou aqui, ó, modéstia, um bom senso, sabe? Então, para manter o ambiente mais tranquilo, né? Não ter coisas exageradas. É pecado usar batom vermelho? Não, não é pecado, gente. Pelo amor de Deus. Não é pecado você usar um batom vermelho. Só que tem lugar, eu posso usar na minha casa. E como eu falei, é regra da minha igreja. Nem todas têm essa regra, né? Que nem na minha igreja é permitido usar calça. Tem igrejas que não é permitido usar calça. A mulher tem que usar somente saia, né? Então, é pecado, né, eu usar calça ou eu usar saia? Não, não é pecado. Pecado é eu desobedecer à liderança, né? Pecado é eu desobedecer à regra que foi imposta naquele ambiente. Então, isso é um pecado, né? É eu resistir à liderança ali. Então, graças a Deus, eu resisti por um tempo, porque eu queria o batonzinho lá, mas depois deixei passar, porque eu também não ligo pra essas coisas não, né? Não sei nem porque que deu, mas tá bom. E aí ele tá falando das pérolas, de não estar cheio de joia. Então pega, ó, põe um brinquinho simples. Pra quê? Pra não vir alguém arrancar na hora que tá, né? Pode ser que a pessoa não esteja manifestando, mas pode ser que ela desmaie, ela cai, na hora que cai, passa, bate a mão, né? Então, pra o quê? Pra você mesmo não se ferir. As regras são colocadas para que a pessoa, ela mesma tenha proteção, ela não se machuque, né? E agora, a pergunta que a pessoa fez pra mim, que eu vou trazer clareza aqui, né? O Senhor tá falando, ó, que a mulher, né, usou, né, Paulo para falar para Timóteo que a mulher ela tem que aprender em silêncio, né? E com toda submissão. Submissão não é escravidão, gente, pelo amor de Deus, né? E aí, ó, e não é permitido que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E a pessoa ela me perguntou assim: o porquê dessa. Eu vejo mulheres pregando no culto, né? Eu vejo as mulheres em cima do altar pregando e tal. E por que dessa palavra, né? Que não é permitido que a mulher ela exerça, né? Autoridade, ensine e exerça a autoridade de homem. Mas olha aqui, ele tá deixando claro, né? Não é permitido ela usar a autoridade do homem ali no altar, né? No sentido do quê? Tem mulheres que foi essa clareza que Deus me deu, tá? Eu sou mulher também, na hora que eu li, me deu uma angústia assim, eu falei, meu Deus, que é isso, né? Então, ele tá falando no sentido do quê? Porque na igreja, o homem, ele é o cabeça, em casa também, tá? Mas vamos pra igreja aqui, que ele tá falando de igreja. Na igreja, o homem é o cabeça, né? O homem é o cabeça, o homem tem autoridade dentro da igreja. Se Deus levantou aquele homem para estar ali na frente, não tem para que a mulher ficar questionando a sua liderança. E Deus me mostrou o quê? Uma pessoa questionando a liderança, né? Questionando a liderança do homem, como se o homem não fosse capaz de liderar. Está questionando a capacidade do outro. Está questionando a capacidade do homem. E isso acontece dentro de casa também, né? A mulher fica questionando a capacidade do marido. E aí, ele tá deixando claro aqui, olha, eu não quero que as mulheres exerçam a autoridade do homem. Porque a autoridade de homem foi Deus que deu. Foi Deus que deu, gente. Foi Deus que deu a autoridade pro homem. Então, acima da mulher está o homem. Acima do homem está Cristo. E acima de Cristo está Deus, né? Então, tem uma hierarquia para seguir. Não é que o homem é dono da mulher, como eu já deixei claro aqui em outras palavras, porque o próprio Deus me disse isso. O homem, ele não é dono da mulher, né? Só que ele é o cabeça. Ele que dá a última palavra. E aí o Senhor me trouxe um exemplo, né? Que às vezes tá ali, já observei essas situações, né? A mulher fica ali, nossa, vou trazer aqui, né, mais ou menos um modelo para você ter uma noção, tá? Nossa, mas o bispo, ele não, que é o líder, tá? O líder da cabeça, o líder da cabeça, o líder da igreja, o líder master, né? O bispo, ele não faz isso aqui.
Ah, que ele tá vendo que está acontecendo errado e ele não toma as rédeas e não sei o quê, né? Que ele não tem palavra, ele não tem, tipo assim, não tem voz, né? Não é que não tem palavra, mas não tem voz para falar, para usar autoridade. Tá questionando a liderança do homem, né? Foi esse o sentido que Deus me mostrou. Que Deus me mostrou. Pode ser que ele te mostre algo mais, mas para mim ele mostrou isso. A pessoa questionando a liderança, meio que querendo dizer que ela é incapaz de exercer aquela função, né? É a mesma coisa de dizer que o marido não é bom para lavar um banheiro ou para fazer uma comida, né? Não, só eu sei o que tem que fazer. E aí é onde muitos ficam tirando até onda, né? Dizendo que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço e leva a cabeça para onde ela quiser. Só que o Senhor está dizendo aqui, mulher, se coloque no seu lugar. Seja submissa dentro da igreja. Seja submissa à sua liderança. A liderança te deu uma ordem, siga a liderança. Não queira você exercer uma função que não é sua, porque vai ficar pesado para você. Vai ficar pesado, porque não foi Deus que te colocou nesse lugar de liderança. Quem colocou foi, né? Quem Deus colocou foi o homem. Então, a mulher tem que estar no seu devido lugar. Não estou dizendo que a mulher não deva dar uma opinião, né? Uma dica, na verdade. Opinião não, uma dica, né? Não estou dizendo que a mulher não deva dar uma dica. Só que ele está falando aqui sobre críticas, né? Ele está falando aqui sobre a mulher querer exercer uma autoridade que não é dela. A mulher querer dar a última palavra. Porque a autoridade é a pessoa que dá a última palavra. Então ele está falando aqui, olha, eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, né? Mulher, tá vendo coisa errada dentro da igreja do Senhor? Tá achando que tá errada a sua liderança? Ore por ela. É o melhor que você pode fazer. Ore pela sua liderança. Ore por aquilo que precisa ser modificado. Sabe? Eu dentro da igreja onde eu congrego, eu vi algumas coisas que precisavam ser aperfeiçoada. Aperfeiçoada, não é que não tivesse boa, mas precisava ser aperfeiçoada. E eu estava indignada com aquela situação, porque já há tempos eu vi aquilo, né? E eu fiz o quê? Eu dobrei meu joelho e orei. E eu apresentei para Deus um projeto. Primeiramente, eu apresentei para Deus o projeto. Eu falei, Senhor, eu vejo que a igreja tem essa necessidade aqui. E eu sei que a liderança, muitas das vezes, tem muita coisa para resolver. E ela não pode, ela não consegue resolver isso aqui. Deus me chamou para ser o quê? Uma mulher idônea, né? Uma mulher idônea, uma mulher... quando ele falou que não era bom que o homem estivesse só, ele falou... como é que ele ia preparar? Meu Deus do céu, deu um branco, ó. Uma mulher... Uma auxiliadora, né? Uma auxiliadora idônea, né? Uma mulher capaz de ajudar. Então, eu peguei, dobrei o joelho, orei a Deus, pedi para ele, Senhor, eu quero fazer esse projeto aqui, eu quero tirar essa bagunça daqui, quero, né? Eu vejo que há essa necessidade na igreja. E aí eu orei a Deus pela necessidade da igreja, não era minha, né? Falei, tem essa necessidade aqui, ó, que isso aqui vai melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Apresentei para Deus o projeto. E aí Deus me deu exatamente como tinha que fazer o projeto. E aí eu levei até a liderança. E aí eu perguntei. Eu não falei que aquela pessoa ela não era capaz de organizar a igreja, mas eu perguntei, eu posso fazer esse tipo de trabalho aqui? O senhor me permite, né, fazer essa organização aqui? Olha, eu vou fazer desse jeito, assim, 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 assado. E expliquei todo o projeto. E perguntei, você me permite fazer? E assim, a pessoa me permitiu, né? O meu líder me permitiu, né, fazer o que precisava ser feito. Então, ao invés de eu querer usar a autoridade e falar, bispo, você precisa mudar isso aqui, porque tá ruim, tá assim, tá assado. Em vez de eu levar um problema para a pessoa, querer exercer autoridade sobre ela, não. Eu peguei a minha parte de submissão, levei uma ideia, orei a Deus primeiro, né, antes de levar a ideia, e a pessoa aceitou a ideia, né? Então, não estou dizendo para você que você não possa falar algo, mas seja uma mulher submissa, né? Que se Deus, de repente, ele falasse não para mim, eu ia falar, tudo bem, está tudo tranquilo, porque a igreja de Deus não é minha, né? Está tudo bem. Se não é o momento, porque eu já fui outras vezes, só que eu não tinha um projeto claro e específico, né?
Eu não tinha um projeto claro e específico e não tava nem orando tanto assim a Deus. Tava orando, mas nem tanto. Mas dessa vez eu peguei firme, né? E aí Deus preparou o momento certo. E eu louvo a Deus que foi no momento certo, porque se tivesse sido antes, eu tinha feito uma coisa que não ia ficar legal. Eu ia me arrepender. Quando eu olhei pro projeto anterior, eu falei, meu Deus, ainda bem que o Senhor me deu agora um negócio maravilhoso, porque agora eu tenho condição de arcar com isso aqui, né? E se maravilharam depois que eu fiz, né? E é pra honra e glória do Senhor. Não é pra minha glória, não, é pra honra e glória do Senhor. Então, se você tá vendo que tem alguma coisa que tá fora do eixo, dentro da casa de Deus, ore primeiro. Ore ao invés de ficar criticando e achando que o outro não é capaz, né? Porque a capacidade vem de Deus. É Deus que capacita. E para honra e glória do Senhor, eu louvo a Deus pela minha liderança, porque Ele sabe exercer a liderança conforme Cristo chamou, sabe? Porque não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, porque cada um vem com sua crença, cada um tem seus traumas, cada um tem uma visão de mundo, e ele tem que dar um jeito, ele tem que, né, se desdobrar para poder trazer a clareza da palavra do Senhor e qual é o exercício de cada um dentro da palavra, né? Então, não é uma tarefa fácil. A pessoa, ela quer exercer uma função que não é dela, é pesado, querido. Quantas pessoas que julgaram a minha liderança com os jovens, né? Quantas pessoas queriam me tirar dessa liderança. E eu falei, meu Deus, coloca essa pessoa no meu lugar. Eu vou louvar o Senhor se pôr no meu lugar, porque meu Pai, só o Senhor sabe o que eu passo. Só Deus sabe quantas vezes eu quero levantar de cima de uma cama e não consigo por conta da luta espiritual. Porque acha que é fácil liderar. Querido, não queira estar num lugar que não é seu. Se Deus te colocar numa liderança, pode ter certeza que Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar. Deus sempre me levanta, me dá estratégias maravilhosas, me dá ideias e eu fico, ai meu Deus, tem hora que dá vontade de sair, mas tem hora que dá vontade de ficar. Porque tem hora que dá vontade de sair por conta da luta, né? Que a gente não quer enfrentar, né? Porque tem que abrir mão de algumas coisas. Mas a gente quer ficar porque a gente vê o quão é maravilhoso o retorno que Deus dá. Porque o nosso retorno, a nossa recompensa vem de Deus. E eu louvo a Deus, eu fico maravilhada ao ver jovens se rendendo a Cristo e crescendo espiritualmente. Porque eu sei o quanto é maravilhoso, né? Então eu vejo também essa minha liderança. Ele se põe numa posição de pai. Claro que ele não tem que ser pai, porque pai só é Deus, né? Mas eu digo num cuidado, sabe? No amor, na correção. Se tiver que corrigir, ele corrige. E ele corrige com amor, não é na vara da disciplina, não é descendo cacete na pessoa, não. E é onde muitos ficam cobrando. Ai, porque ele tinha que ser mais pulso firme, tinha que falar assim com fulano e ciclano. Só que se ele fosse pesado, fulano e ciclano não ficava dentro da casa do Senhor. Não ficava nos caminhos de Deus. Porque, irmão, o mundo já tá aí para bater já. O líder espiritual, ele não vem para ser carrasco. Ele não vem para ser carrasco. Precisar corrigir? Corrige sim, mas corrige com amor, né? Corrige com amor. Se precisar ser um pouco mais rígido, Deus vai dar a hora que tem que ser mais rígido, né? Mas não é humilhando o irmão. Não é fazendo ele passar vergonha na frente dos outros. Não, para isso já tem um mundo para fazer, irmão. Dentro da igreja de Cristo a gente não precisa fazer isso, não. Então, né, foi essa clareza que Deus me deu em sentido da mulher. Não é que ela tem que ser muda, não ter voz para nada. Não, mas é que ela tem que estar na posição dela de mulher, né, de auxiliadora, auxilia a liderança, auxilia o homem. O que o homem está precisando de ajuda, né? Seja um auxiliador idônea. E aí ele falou aqui, né, que primeiro ele falou, olha a hierarquia. Ele tá querendo mostrar sobre hierarquia também, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro foi o homem, depois a mulher. Não foi invertido, não foi a mulher para depois ser o homem, né? Então Deus sabe a ordem, né? E aí ele pegou e falou, ó, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Porque a cobra veio falar para quem? Para Eva. Mulher é muito emocional. Mulher coloca emoção em tudo. E eu digo isso com causa, sabe? Porque eu mesmo estava colocando.
né? Teve uma questão, a gente limpava a igreja, né? A gente estava limpando a igreja, e aí o que que acontece? Eu vi as mulheres colocando muita emoção naquilo ali. E aí eu fui falar com um jovem que ajudava a limpar, um menino, né? Um homem, já ele é homem, que já tá mais de 18 anos, né? Aí, ele não é menino, não. Aí eu fui perguntar pra ele, porque ele era a raiz do negócio, né? Aí eu falei, como que você se sente nessa questão aqui? Porque eu tava me acusando pra caramba, e aí, porque eu sou a líder, né? Então eu comecei a me acusar, e aí eu fui conversar com ele. Aí eu falei, como que você se sente em relação a isso aqui? Ele falou, não, pra mim super, super de boa, é só fazer, eu cumpro minha missão e acabou, né? Aí eu falei, não, porque tá acontecendo os negócios. Ele falou, não, é porque as pessoas colocam emoção onde não deve, onde não precisa colocar. Precisa colocar emoção pra limpar uma igreja? Não, filho, é só limpar. E aí estão colocando emoção demais. E a mulher é emoção, né? A mulher ela é mais emotiva, o homem é mais racional, né? Então não quer dizer que é todos. Tem mulher que o racional dela é mais forte, né? Mas a maioria é as emoções, ela põe emoção, né? E aí isso é fácil de ser enganado, ludibriado pelo mal, né? Então toma cuidado se você não está colocando emoção no lugar errado, né? Aonde tudo você tá levando pra emoção. Toma cuidado. Pra você não se abalar, ficar ali ó, com dor, com magoinha, com ressentimento. E isso acabar atrapalhando o seu convívio dentro da igreja. Então Deus tá falando sobre o homem e a mulher também, né? Porque o homem Deus tinha falado lá no princípio sobre a animosidade, né? E aí ele pegou e falou, ó, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso, né? A mãe, o que que é a mãe, né? Ela gera filhos. Então, quando ele está falando aqui que vai ser preservada, né, a sua missão de mãe, é no sentido que a mulher gerar filhos espirituais, né? Porque a mulher, ela, pelo seu lado emotivo, porque esse lado de emoção, ele é bem-vindo. Deus colocou cada um num lugar para isso, né? A mulher, por ser mais emoção, ela é mais acolhedora, né? O homem, o varão, não sei o que, né? O homem é mais seco, a mulher é mais emoção. A mulher dá o amor, a mulher dá o carinho, sabe? A mulher acolhe aquela pessoa. E eu, né, vejo assim, a gente recebe bastante elogio do nosso ministério, né? Muitas pessoas que vai lá falar, eu gosto de estar nesse lugar por conta do ambiente acolhedor. A gente se sente acolhido, porque a mulher vai lá, pergunta. Hoje mesmo, né, uma pastora perguntou, pastor, como é que você tá? Porque a gente, né, observou que a senhora, o marido dela observou que eu não fui pro culto, né? Eu não fui pro culto porque eu tava no evento, né? Então não deu pra ir. Aí, mas ele já viu outras vezes eu chorando também, então às vezes pensa, né, que pode ter acontecido alguma coisa. E aí ela pegou e falou, não, eu queria, né, queria saber se tá tudo bem, porque meu esposo viu que a senhora não esteve no culto, era Santa Ceia, então era um dia, né, bem representativo, né? E aí, se a senhora estiver precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Então, olha só, o homem racional observou a minha falta, né? E pediu para a mulher dele entrar em contato comigo, falar comigo, né? Pediu entre aspas, né? Tipo, passou o comunicado, que é para um bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, ela veio falar comigo para saber se estava tudo bem. Então, olha só o acolhimento. Olha só a família, né? A família em Cristo, né? Então, outros podiam falar, ai, tá de olho na minha vida por quê? Não, mas eu tô vendo que tá preocupado comigo, sabe? Não é uma pessoa que ela quer saber se eu tô me desviando, né? Poderia também, né? Não é uma pessoa que ela quer ver se eu não tô, de repente, precisando de uma oração, de uma ajuda. Que nem eu fiz com uma jovem esses dias, que eu observei também isso dela. Eu observei que ela não estava indo. Eu observei que nos nossos encontros ela não estava comparecendo, então eu entrei em contato. E aí eu falei, você tá precisando de ajuda, tá? Alguma coisa? Ela falou, pastora, realmente eu tô me sentindo fraca. Eu falei, quer fazer um propósito de fé comigo? Se você quiser, eu faço com você, né? Então eu ofertei ajuda para ela. Olha a família, né? O nosso lado emocional agindo nessa parte. A mãe cuida disso. A mãe é que olha os filhos que estão... A mãe é que está sensível, sabe? Aos filhos. A mãe. Por isso que Deus nos deu esse dom materno.
A mulher, ela está sensível a ver quem está fraco na fé, né? E dentro de casa também, como que o filho tá doente, o filho tá com isso, tá com aquilo, porque o homem, ele vai mais pro trabalho, né? O homem é mais racional ali, vai pra, né? Então, a mulher tem esse dom de Deus e é para usufruir da forma correta, né? Não ficar criticando o que não está sendo feito, mas pegar e observar o que precisa ser feito, né? Observar, olha, tem filhos que estão se enfraquecendo na fé, deixa eu olhar para eles, deixa eu fazer um propósito de fé com eles. Não vou fazer com todo mundo, porque eu também não sou Deus, né? Mas Deus, ele mostra quem a gente tem que olhar, tá? Então, é isso, queridos, né? Deus está falando, ó, se permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Eu tenho que permanecer me santificando, né? Tenho que buscar em Deus sempre essa santificação nas minhas vestes, na minha fala, no meu jeito de me comportar, né? Então, é o Senhor que vai tratar, tá bom? Então, deixa eu fazer uma oração rapidinho antes que o pessoal chegue aqui, que daqui a pouco chega um pessoal, tá bom? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha pela graça e misericórdia nos convencer da tua palavra, aonde nós precisamos nos corrigir, nos posicionar, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Mostra, Pai querido, onde nós temos que andar com decência. Senhor, nos perdoa quando nós queremos exercer uma função que não é nossa. Nos perdoa, Senhor, por querer exercer autoridade num lugar que não é nosso de direito. Pai, em nome de Jesus, ativa em nós mulheres essa sensibilidade para olhar para os nossos filhos espirituais. Aqueles que estão, meu Pai querido, nascendo, estão sendo gerados na fé. Em nome do Senhor Jesus, porque quantos bebês estão sendo gerados na fé? Essa pessoa que está entrando nova dentro da casa do Senhor e que está precisando de uma atenção. Em nome do Senhor Jesus, ou até mesmo essa pessoa que está engatinhando e está precisando desse cuidado materno, de nós orarmos com eles, de nós fortalecer. Pai, em nome de Jesus, usa-nos como canal de bênção, que nós mulheres venhamos a exercer essa função materna que o Senhor colocou dentro de nós, sabendo nós que nós não somos a mãe, que nós não temos, né, a função de mudar a vida do outro, mas nós podemos, em nome do Senhor Jesus, ser instrumento do Senhor para fortalecer essas pessoas que estão precisando. E é o Senhor que vai mudar, porque essa pessoa tem que querer, assim como aquela jovem queria ajuda e ela aceitou a minha ajuda, ela pediu essa ajuda também. Em nome do Senhor Jesus, que assim nós viemos a nos posicionar. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos ajudar quem não quer, mas que em nome de Jesus, aqueles que querem, que nós nos posicionemos para auxiliar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer paz no meio cristão. Em nome do Senhor, dentro das igrejas, Senhor. Repreende toda animosidade, repreende toda divisão. Em nome de Jesus, meu Pai. Joga por terra toda contenda, discussão. Em nome de Jesus, dentro das igrejas. Em nome do Senhor Jesus, que os homens, eles se permaneçam também na união dentro da igreja. Em nome do Senhor, exercendo o seu papel de autoridade. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, sem ser carrasco de ninguém. Em nome do Senhor Jesus, mas em nome do Senhor Jesus, trazendo o amor de Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E que a igreja do Senhor seja igreja santa do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, que haja a tua paz, que haja o equilíbrio, que haja união dentro da igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E faz assim também dentro dos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a mãe consiga exercer o seu papel de mãe. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sem se cobrar, mas em nome do Senhor Jesus, olhar para o que precisa ser feito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque muitas das vezes a gente fica olhando para o papel do outro e esquece de exercer o nosso. Em nome do Senhor, que cada um venha exercer o seu papel. O homem exercer o seu papel de autoridade dentro de casa e a mulher exercendo a sua autoridade de mãe. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em todos os cuidados e zelo da casa, que cada um exerça em nome do seu papel racional e emocional de forma equilibrada, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Mostra-nos, Senhor, aquilo que precisamos corrigir, em nome do Senhor, e nos convence a essa mudança, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e coloca paz no coração daqueles que já estão praticando, porque tem pessoas que estão praticando de forma correta, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que assim haja paz nesse coração, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, porque o diabo, ele muitas das vezes vem para acusar, para querer nos sobrecarregar e dizer, tá vendo aí, você estava errado, em nome do Senhor Jesus, mas aquilo que a gente precisa
precisa corrigir, o Senhor só vai nos orientar da forma que deve ser feita. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque o único que acusa é Satanás, o Senhor não. O Senhor traz clareza e direção para nós. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, assim, cada família, abençoa cada casa, abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, cada ministério do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, nos tira, Senhor, de meio de conversa que não vai gerar frutos. Nos tira do meio de conversa de pessoas que querem criticar a liderança. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, preserva os nossos ouvidos e o nosso coração desse tipo de diálogo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que se porventura nós estivermos no meio dessa conversa, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos instrumento do Senhor para abrir os olhos desse irmão que estiver falando da nossa liderança, em nome do Senhor Jesus, até mesmo, meu Pai, em cima da tua palavra que diz que 7 coisas o Senhor abomina, e essa 7ª coisa é gerar contenda entre irmãos, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque 6 coisas o Senhor não gosta e a 7ª o Senhor abomina, que é a contenda entre os irmãos. Em nome de Jesus, que esta palavra esteja guardada em nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, graças eu já te rendo, Pai, por nos tirar desse meio. Em nome do Senhor Jesus, e nos fazer cumprir com o nosso propósito. Porque muitas das vezes quando a gente fica perdendo o nosso tempo, olhando para coisas que não vai dar frutos, em nome de Jesus, nós perdemos de seguir o nosso propósito de vida. Em nome de Jesus, e que então tão somente nós vamos olhar para Cristo Jesus e andar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. É isso aí, queridos. Segue em frente aí, tá? Olhando para o teu propósito. Não se desvie do caminho do Senhor, tá bom? Então, amanhã, na quarta-feira, estarei aí colocando a palavra sobre casamento. Comentei um pouquinho hoje aqui, né? Então já me veio essa direção, vou colocar vídeo, tá? Live na sexta-feira a gente tem live, tá bom? Mas quarta tem vídeo, quinta tem vídeo, mas na sexta-feira nós vamos ter uma live abençoada. Eu tô aqui olhando pra cima porque eu tô tentando lembrar que eu tenho consulta na quarta-feira, mas eu vou fazer cedinho, dá tempo, né? Dá tempo de eu fazer essa live, 10 horas da manhã, tá bom? Todos os dias, de segunda a quinta, né? De segunda a sexta, tem a palavra do Senhor aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Mesmo que não seja por live, mas vai ter por vídeo, tá? Então, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Compartilha, dá o seu like, né? Se inscreva no canal, tá bom? Tem as minhas redes sociais na descrição do vídeo, você que quiser conhecer mais de perto, tá bom? Às vezes eu coloco lá, né? Na maioria das vezes eu coloco lá quando eu postei o vídeo também. Então, me segue nas redes sociais, @pastora Eva Silva. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo.